Muito boa tarde a todos e a todas. Nós estamos aqui começando às 15h23 o nosso painel Mulher, dentro da nossa programação do painel Mulher, dos desafios e oportunidades da mulher engenheira no pós-pandemia, inclusão de gênero no mundo corporativo. Eu tenho aqui a honra de ter duas convidadas muito especiais. Tenho aqui a nossa convidada, a engenheira industrial mecânica Michele Robert, que depois ela vai descrever a sua atuação, brevemente o seu currículo, e também vou receber aqui, tenho a honra de receber a engenheira industrial mecânica Viviane Martins, que também vai se descrever, e aqui nós estamos trazendo uma inovação no nosso painel que combinamos previamente, dentro do espírito do desafio que é, pela primeira vez na história do nosso sistema profissional, a SOEA Connect. É a primeira vez que estamos tendo a nossa Semana Oficial da Engenharia e Agronomia no modo totalmente virtual. Então, aproveitando o embalo, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, de onde eu falo, da sede do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, assim como a Michele está em São Paulo e a Viviane está lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte, estamos cada uma num canto e o pessoal, aí o nosso anfitrião, meu querido presidente Lamartine, do CREA Goiás, e assim também como o presidente Joel e todos da sua equipe. Então, agora eu passo a apresentação e topando o desafio de ler o seu currículo do modo como se enxerga, como gostaria de se ver e que os outros a vejam, a nossa querida colega engenheira Michele Robert, tudo contigo. Boa tarde a todos, enorme prazer estar aqui com vocês hoje, comemorando essa Semana Nacional da nossa querida profissão aqui de engenharia e da agronomia. Então vamos lá, eu sou Michele Robert, paulista, 43 anos de idade, fiz engenharia mecânica e finalizei engenharia industrial, formei em 2 países, na verdade, em Buenos Aires, na Argentina, depois eu fui para os Estados Unidos, comecei minha carreira como trainee na Motorola, lá nos Estados Unidos, depois eu fui parar na General Electric, fiquei 18 anos nessa companhia, praticamente metade lá nos Estados Unidos e metade aqui no Brasil, sempre na área de energia, um grande foco em operações, então cresci praticamente dentro de fábricas, em chão de fábrica, fazendo turbinas a gás, ajudando nossas termoelétricas aí no mundo afora, turbinas a gás, geradores, turbinas a vapor. Vim para o Brasil na onda da energia eólica, então os ventos nordestinos me trouxeram de volta ao meu país, ajudando aqui o desenvolvimento da energia eólica. E, recentemente, em outubro de 2020, no meio de uma pandemia, tive essa enorme oportunidade e com muita honra aqui, assumir uma operação, sendo a primeira mulher na história da Gerdau de 120 anos, primeira mulher a assumir um negócio, né, uma indústria aqui, que é a Gerdau Summit, que nós vamos falar um pouquinho mais, e no meio de uma pandemia, foi outubro de 2020, com a minha chegada. Tenho 2 filhas, uma de 16 anos e uma de 13 e meio aqui, e no meu tempo livre, adoro viajar com elas, dançar com elas, fazer karaokê, jogar tênis e fazer muito esporte. Então, vamos lá. Então, vou compartilhar aqui, eu sei que a gente tem bastante informação hoje para a gente passar. Quero convidá-los, acho que eu já fiz uma palestra aqui com a engenheira Nancy, o CREA do Rio Grande do Sul, que está disponível, tá, no YouTube, então eu recomendo aqui, quem não assistiu, tem bastante coisa legal, me desafiaram 3, 4 meses de trabalho, passar tecnicamente sobre nossos produtos, mas eu queria aproveitar de contar um pouquinho o que é o meu mundo, o que é a Gerdau Summit, antes da gente passar desafios, aprendizados dessa pandemia e como é que a gente está vendo pós-pandemia, tá? Então, a Gerdau Summit é uma JV, uma joint venture da Gerdau e das 2 japonesas, Sumitomo Corporation e a JSW, Japan Steelworks. Foi fundada em janeiro de 2017, então recentemente. Estamos aí um pouquinho mais nessa receita, a gente está avançando e crescendo, mas mais de 100 milhões de dólares, 700 funcionários, e estamos focados aqui no Brasil, em Pindamonhangaba, é a nossa operação, mas damos suporte para o mundo. Então, é uma JV aqui, dando todo o suporte a nível global. Temos presença forte na Europa, Ásia, né, norte da África, Estados Unidos, Canadá e México e América Latina. Aqui é para vocês verem nossa planta de Pindamonhangaba, então, site muito grande, nós estamos integrados com a usina da Gerdau, Aços Especiais,
E Gerdau Summit integrado, estamos aqui atendendo vários mercados, então cilindros na área de laminação. Estamos aí com essa estratégia de diversificação, não somente diversificação das pessoas, diversidade em geral, mas também diversificação de produtos. Então, estamos no mundo eólico, nós vamos falar um pouquinho mais, mineração, cana-de-açúcar, motores elétricos, óleo e gás, rail e entre outros. Para passar muito rápido a apresentação, que vai falar um pouquinho mais aí para os engenheiros, a parte de tecnologia, aprender um pouquinho mais aqui dos nossos processos, capabilidades e produtos. Eu vou dar uma pincelada, tá? Então, a gente fala na parte de cilindros, né? A gente faz aqui esses cilindros de trabalho, que são os working rows, que a gente chama em inglês, e os backups. Então, vocês têm uma bem visual aqui do que é o nosso produto, na aplicação dos laminadores. Fotos aqui da nossa fábrica, para vocês verem de processos, né, e uma parte muito, né, de siderurgia integrada, mas também a parte bem forte industrial. Um lado muito bacana, e a gente vem crescendo, essas parcerias, então a parte de desenvolvimento, então a gente tem toda a nossa engenharia de produto, todo o time brasileiro aqui com muito orgulho, levando aqui esse conhecimento mundo afora, muito forte com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT, junto com a Poli e outras universidades, e estamos aqui sempre buscando novos parceiros e desenvolvendo muita tecnologia. Parte de eólico, wind, para vocês entenderem um pouquinho o que são os componentes que a gente faz. Então, a gente falamos aqui, então vocês estão vendo, né, o que a gente chama o narizinho aqui da turbina, com as pás, a nacelle, então a gente está, né, o main shaft, tá? E as partes dos anéis que vão para os rolamentos das turbinas, tá? Também fazemos toda a parte de aço, não é da Gerdau Summit, isso já é da Gerdau Brasil, SA, mas também todo o laço que vão para as torres da energia eólica, um volume bem considerável aí crescendo no nosso país. Açúcar e álcool, tá? Nós fazemos dois componentes, tá? Suportando a aplicação aí da nossa cana, camisas fundidas e também eixos, tá? Forjados. Mineração, famoso HPGH, que é High Pressure Grinding Rolls, tá? Então, na próxima página, vocês veem que são a camisa e também esse eixo forjados, tá? Para aplicação de mineração. Motores elétricos, redutores e turbinas a vapor. Então, aí vocês veem também esse eixo, tá? Forjado. Estou passando aqui os clientes, sei que vocês estão acompanhando aí as páginas. E um pouquinho do nosso site lá, da nossa usina de Pindamonhangaba, como eu falei, a vantagem que nós temos acesso ao aço da Gerdau, aços especiais, e temos fundição, com a capacidade aqui, peças fundidas, tá? Acabadas até 40 toneladas, forjados, então aqui uma prensa de 8.000, uma prensa de 4.000 aqui à direita, do lado direito, saindo do forno, literalmente, as peças, e a gente tem a capacidade, capabilidade, tá? De forjar peças até 62 toneladas e também 4 grandes parques de usinagem, tá? Então, bastante capabilidade na nossa planta de Pindamonhangaba. Bom, uma introdução muito rápida aqui, mas vamos para o que interessa de hoje, a palestra, falar um pouquinho do Covid, né? Então, na Gerdau e também na Gerdau Summit, nós aproveitamos esse momento, tá? Nós estávamos numa transformação cultural, e com todo esse aprendizado do Covid, que pegou todos nós aqui com muita surpresa e com muita incertezas, nós apoiamos, né, uns aos outros. Nós vamos falar um pouquinho aqui do que aconteceu e estamos saindo mais fortes, tá? Dessa jornada do Covid. Primeiro, como liderança, fizemos muitas perguntas, então, para nossos colaboradores, parceiros, clientes. Então, foi um momento de muita pergunta, muito escutativa, e acabamos priorizando três grandes pilares aqui dentro, tá? Comportamentos, nossos sistemas e nossos símbolos. Baseados em 4 atributos super importantes para a gente avançar nessa cultura, principalmente mundo, durante a pandemia e com certeza o pós-pandemia. A abertura, a autonomia com responsabilidade, líderes desenvolvendo líderes e a simplicidade no nosso negócio, nas nossas operações. Estamos partindo de uma estratégia, pessoal, que é o famoso walking the talk, tendo a nossa liderança como modelo dessa nossa nova cultura. E aqui, focando em liderança como modelo da nova cultura, nós focamos em 3 pilares,
tem bastante informação aqui, mas vou tentar dar uma simplificada, que são sistemas. Eu digo sistemas, eu olho como estamos nos transformando, processos e ferramentas, né? Então, a gente vê aqui uma estrutura corporativa, a gente fala muito da meritocracia, né? Então, como a gente mede, né, e promove resultados, mas também com comportamentos. Não adianta a gente entregar a qualquer custo, que forma que a gente está entregando. Então, resultados junto aqui, combinação com comportamentos. A gente fala do foco em desenvolvimento, grande foco de desenvolvimento, né, ferramenta 360, feedback, entre outras. Foco nos talentos, né? Então, todo um plano de desenvolvimento, plano de carreira, com grande foco nas pessoas, tá? Símbolos é uma forma que a gente está olhando como nós estamos transformando os nossos ambientes. Então, embaixadores de cultura, os walk the talks, a fala desde a alta liderança, a todos os níveis da organização, usando comunicação digital. Estamos no mundo digital, estamos distantes, mas sentimos que estamos cada vez mais próximos, né? E usando e aproveitando esse momento de pandemia, de fato, de criar e promover conexões mais humanas, tá? E o outro, terceiro pilar aqui, que a gente, comportamentos, então, pessoas e pessoas, e o famoso líderes agora desenvolvendo líderes. Então, o papel do líder não é mais aquele chefe que manda e dá as ordens, é aquele que ensina, que ajuda, que acaba motivando, desenvolvendo seus profissionais e promove e desenvolve, tá? Então, é líderes formando líderes aqui. Então, estamos aqui no meio dessa transformação cultural, encorajando a nossa liderança para cada um de nós aqui sermos exemplos dessa nova cultura, tá? E diversidade, falando aqui em engenharia, principalmente engenharia mulher, eu representando com grande felicidade e, como eu falo, é uma missão minha aqui pessoal, vai além aqui do corporativo, como a gente continua apoiando aí essas mulheres a seguirem na área de ciência, tecnologia, engenharia, né? Eu acho que o Covid ajudou demais, nós vamos falar um pouquinho desses pilares dentro da Gerdau, mas eu acho que a diversidade, principalmente a engenharia para a mulher, a liderança feminina, né, em ambientes como é aqui a Gerdau, predominantemente masculino, uma engenharia que eu acho que a gente já está quebrando isso, né, que engenharia não é para mulher, é só para homens, e uma siderurgia não é para homens, não é para mulheres. Nós estamos aqui mostrando, né, caminhos e vendo, isso que é mais bacana, pessoal, a liderança que hoje ela é masculina, tendo esse olhar para a diversidade, né, não somente de gênero, mas diversidade em geral, e apostando e vendo que dá resultado, né, que é de fato um diferencial e nos fortalece. Queria passar para vocês o que é essa Gerdau que a gente vem criando, que a gente vem falando, né, essa transformação da cultura, mais autonomia, mais agilidade, mais colaboração, menos hierarquia, mais diversidade, empreendedorismo e o protagonismo de cada um. Não somente protagonismo da liderança, mas protagonismo de todos os funcionários de todos os níveis. Aqui, foco no nosso propósito, de qualquer Gerdau, de todos os países que atuamos, né? A Gerdau, orgulho aqui, empresa brasileira, mas global, temos o mesmo princípio, que é empoderar as pessoas que constroem um futuro. E baseado nesse nosso propósito, empoderar pessoas que constroem um futuro, aqui, querendo passar para vocês os 10 princípios, né? Segurança em primeiro lugar, sempre fazer o certo, cada cliente é único, a abertura, ambiente diverso e incluso, mais uma diversidade está aqui dentro, autonomia, todos somos líderes, gerar valor para todos, a simplicidade e o famoso aqui, que está sendo muito, muito importante, cada vez fazendo mais sentido, principalmente no momento de incertezas e pandemia, que é o aprender, desaprender e reaprender. Tá? Durante a pandemia, focamos ainda mais em 4 pilares que a gente precisou, foco, nós vamos falar um pouquinho de novas políticas, o que a gente fez diferente, como é que a gente vai sair dessa pandemia, já estamos saindo, se Deus quiser, que são cuidado com as pessoas, suporte às lideranças, a adequação das operações e pensando no nosso negócio e nosso futuro, né? Mesmo no momento de crise, a gente conseguir ver além, né? E ter aí como a gente sai ainda mais forte, tá? Tem muita informação aqui, eu estou com medo do nosso tempo, que eu estou aqui me auto... Mas eu vou passar rapidamente, que eu acho que é bacana falar o que foi cada um desses pilares, né? Então, cuidado com as pessoas, bom, campanha, comunicação de risco, contágio e prevenção, muita campanha e comunicação, tá? Dentro da empresa, isso global.
Fizemos aqui, tivemos a parte né, de nos reinventar, tivemos uma assistente virtual que tirava todas as dúvidas e ainda está tirando, tá, sobre o contágio, prevenção e sintomas do Covid-19 e apoiando aí todos os nossos mais de 30 mil colaboradores, tá, globalmente falando. Tivemos visualmente, né, então, como ambientamos as nossas unidades, as nossas usinas, então, mensagens nos ônibus, refeitórios, restaurantes, então, com muita sinalização e bastante, né, álcool gel e higiene nas mãos, vocês estão vendo aqui, então, foi uma adequação aí de todas as nossas, os nossos escritórios. Antecipamos a campanha contra a gripe, tá, em todas as unidades. Telemedicina, então, também esse atendimento aí, fizemos uma parceria com o Hospital Albert Einstein, tivemos todo esse atendimento virtual, e foram aí 1.500 atendimentos mensais, então a gente viu o impacto aqui que fez para os nossos colaboradores e seus familiares. Surgiu o programa Mais Cuidado, né, com uma canal de acolhimento emocional, que a gente deixou um pouquinho de falar da saúde mental. Então, a gente viu também durante a pandemia o quanto isso é importante, principalmente no momento da pandemia, não é só cuidar da nossa saúde física, mas a saúde mental, né? E como a gente conversa sobre, como a gente se ajuda, como a gente se educa, como a gente se autoconhece, né? Então, foi aqui um cuidado ativo uns aos outros, e esse tema no programa Mais Cuidado foi um grande aprendizado de nós, seres humanos, tá? Os nossos colaboradores e os nossos familiares estão precisando dessa ajuda, tá, pessoal? Então, fica aqui a dica de como a gente se põe vulnerável, né? Então, vem a questão da vulnerabilidade, como a gente levanta a mão, peçam ajuda, vamos conversar. A gente sabe que está sendo muito difícil, né, para todos nós. Tivemos aqui também o engajamento e o senso do propósito, tá? Então, depoimentos de colegas, manifestos e muita coisa bacana acontecendo. Reforçamos também a segurança nas operações, né? Então, tivemos aí, junto com a pandemia, ainda mais pensando na nossa segurança, não só devido ao Covid-19, mas aproveitamos o momento, segurança em todas as atividades que fazemos, tá? E Gerdau, como sempre, vai além das nossas usinas, todas as unidades, cidades aí que atuamos, apoio às comunidades, então teve muita... Bom, Porto Alegre e São Paulo aí receberam, em tempos recordes, construção de hospitais, né, de tratamento da Covid, fizemos investimentos, muita disponibilização, tá, tanto de recursos quanto vários funcionários aí atendendo apoiando as nossas comunidades. Então, um trabalho que eu estou muito orgulhosa aqui de compartilhar. Muita coisa, vou agora no suporte às lideranças. Tivemos muita conversa com a nossa liderança, tá? Momentos de crise, é um momento de união e muitas reflexões, então teve bastante mobilização aqui de todos os nossos negócios, tá? Inclusive, até coisas que a gente acha que é muito básico, mas os nossos gestores, numa usina que está ali acostumado a bater aquele cartão, a gente precisou educá-los, né? De como é que está ok apoiar o nosso colega que tem condições de fazer um home office, como é que a gente usa nossas tecnologias, olha aqui, como a Nancy bem colocou, olha esse evento. Não é a mesma coisa estar presencialmente, mas não deixamos de fazer. Estamos aqui aprendendo e sempre nos reinventando. Então, tivemos com esse processo também da nossa liderança, tá? Então, muitos né, realizações de workshops e desenvolvendo essa liderança para estar preparado, né, aprender com a pandemia, que a gente acredita que muita coisa veio para nos ensinar e vai ficar. A gente acredita no mundo mais híbrido, mais flexível, tá? Então, muita conversa e essa conscientização aqui da nossa liderança. Nas operações, né, muita coisa que também estou passando rapidamente, mas adequamos todos os nossos refeitórios, soluções para o transporte, ambientes em comum, protocolos, né, porque lembre-se que a Gerdau, usina, não paramos um segundo, mesmo no pico da crise, onde a gente não sabia nada, nem máscaras tínhamos, né, e graças a Deus conseguimos controlar a situação. Não vou falar que foi perfeito, que não tivemos colegas impactados e até mortes de familiares e funcionários, mas da medida do possível aqui, fizemos uma forma muito proativa, com conexões humanas e todos os protocolos, e conseguimos aí tocar todas as operações, tá? Tendências do mundo, né? Acho que aqui fica que estamos aqui vendo, tá? Fazendo vários benchmarks, boas práticas. Não estou aqui em momento de comunicar, tá? A nova política da Gerdau, mas como eu falei, dando aqui um spoiler, com certeza muita coisa veio para ficar.
as pessoas estão produtivas, muita gente está funcionando, né, esse mundo virtual, então a gente vai apoiar. Estamos também, né, essa agilidade e simplicidade que nós falamos, foi um grande pilar aqui, e de fato eu acho que é isso que a gente vai focar. Algumas medidas adotadas, tá, durante a pandemia, então a possibilidade do funcionário de ter uma jornada reduzida, foi uma nova política, flexibilização da base do trabalho, né, para os colaboradores administrativos, mas nós tivemos essa política de dar essa flexibilidade, dando aqui também uma possibilidade da pessoa poder ter um outro trabalho ativo fora da Gerdau, que não seja exclusividade, óbvio, que não tenha conflito de interesse, mas isso também foi um grande avanço de poder também dar essa oportunidade de ter outros trabalhos e outras atividades. E a implementação também muito clara de home office, nós não tínhamos muito clara essa política do home office, ela veio, então dando aí políticas claras para apoiar esse trabalho mais remoto, né? O famoso, esse aqui, o Work from Anywhere, então, possibilidade de a pessoa trabalhar de qualquer lugar do mundo para a operação do Brasil. Então, a gente já tem alguns exemplos na França e nos Estados Unidos, né? E assignments virtual. Finalizando, tá? Tudo isso, a nossa ambição, ser uma empresa mais inclusiva do segmento industrial, tá? Diversidade, pessoal, ela veio ainda mais forte durante essa pandemia, criando uma cultura inclusiva de respeito e valorização da diversidade, e tudo baseado no nosso propósito, que é empoderar pessoas que constroem o futuro. E para finalizar, eu passar aqui para minha colega, onde nós estamos, né? Que acho que todo mundo, a gente reconhece que estamos muito atrasados, mas nós não temos vergonha de reconhecermos o gap, estamos aqui todos entusiasmados e comprometidos da alta liderança a mudar esse quadro. Mas hoje na Gerdau, estamos com 53% dos estágios, novos estágios entrando mulheres, 37% negros. Os trainees recentemente contratados, 52% de nossos novos trainees mulheres, 20% negros. E a nossa meta de ter até 2025, 30% da liderança feminina da Gerdau sendo mulheres, né? Então é com isso, minha mensagem final. Essa transformação cultural que a gente já vinha fazendo, a pandemia só nos ajudou a refletir, a acelerar aprendizados e temos certeza que estamos preparados para essa jornada para os nossos próximos 120 anos. Com isso que eu tenho, cravei no tempo, Nancy? Cravou no tempo, eu fiz sinal aqui. Pessoal, nós combinamos, olha, parabéns. Viviane, está aí o desafio. Eu estou usando já os 5 minutos daqui da nossa interação, porque a Michele começou a falar cravado 15h25 e estava ali, encerrou, mudando o ponteiro de 15h45 para 15h46, e agora nós estamos nos 3, 4 minutos aquele de interação. Muito bacana, achei, olha, coisas aqui que eu anotei, Michele, que dá para a gente usar, né, Viviane, em qualquer ambiente corporativo e não corporativo. Adorei aprender, desaprender e reaprender. Gente, o diversificar, a meta aqui no final, 30% de mulheres, né, a contratação até 2025, eu acho que foi isso que eu anotei. Eu achei, olha, muitos pontos aqui, e tenho aqui uma observação a fazer, assim, do teu ponto de vista, né? Do teu ponto de vista, qual foi o maior desafio, assim, à frente da função que tu ocupa? O maior desafio desde que iniciou a pandemia, assim, o maior desafio que tu hoje poderia relatar à frente, né, da Gerdau Summit, e que tu pode dizer assim, olha, foi um baque, aprendi, foi uma experiência vivenciada, e o que eu tirei de ensinamento disso foi, assim, gostaria que tu... boa parte disso está na tua palestra, nessa coisa de enxergar além, de buscar o além, de ver a potencialidade de cada um, eu acho isso muito bacana. A Gerdau tem uma história muito próxima aqui com o Rio Grande do Sul, e agradeço sempre o carinho em que tu nos atende, porque eu sei que a agenda de vocês e a tua de modo particular é sempre muito corrida, então deixo aqui novamente os meus agradecimentos e deixo contigo esse fechamento ali de alguma coisa que tu acha que é uma curiosidade minha do teu maior desafio à frente da Gerdau Summit desde que começou essa pandemia lá em março de 2020, assim, o maior desafio que tu poderia descrever. Perfeito.
Então, eu diria, Nancy, quando a gente chega com um plano estratégico, que a gente está tão acostumado, olha, é assim, assim, e é óbvio, gerenciando riscos e cenários, mas muito sobre nosso controle, né? Então, eu acho que veio e falar, peraí, agora, o cliente ligou, a gente exporta, né? Mais de 50% dos nossos produtos, graças a Deus, a gente tem aí o mundo de exportação e também Brasil super forte, principalmente agora o mundo eólico, para ajudar essa cadeia aqui nacional. Mas foi quando, né, ligações e, olha, o pedido não vem, né, então, e as pessoas, então, acho assim, o maior desafio foi, e aí, nosso plano estratégico, nosso compromisso aqui com todos os acionistas, e a gente não controla, porque muita coisa da logística, de falta de material, das pessoas, né, a gente falou, a gente não podia parar um segundo, e foi tenso, a gente teve que, né, vamos cuidar das pessoas e vamos parar, e tivemos muita gente afastada em um período, então, muita coisa começando a sair fora do controle, e o maior aprendizado foi quando a gente chega com a turma, né, o famoso aí que você comentou, esse aprender, dizer, olha, a gente não controla, a gente não sabe, mas vamos buscar alternativas. E esse buscar alternativas veio aquela página que eu tenho super orgulho, que antes da pandemia eu ia falar que eu estava atendendo o mercado de cilindros e o mercado eólico. Na pandemia, você viu lá a mineração, cana-de-açúcar, óleo e gás. Foi totalmente, sabe, vamos buscar o que está aqui do lado, qual que é o mercado brasileiro, né? Que a gente talvez não tem algum, que está precisando da gente, está precisando de uma Gerdau, está precisando. Então foi esse, acho que o grande aprendizado. Primeiro foi, né, o desafio de falar, meu Deus, meu plano virou de ponta cabeça, tô ferrada. Acabei de ser contratada e talvez, né, tem um probleminha aqui. E não somente eu na minha chegada, né, assumindo aqui, com grande responsabilidade, essa cadeira, mas o resto do time. Então, muito legal ver como a gente, sabe, reacionou rápido, vamos pensar sem medo. Eu acho que isso aqui a gente tinha, se eu colocar no papel, e é um desafio muito grande, é melhor eu nem colocar, porque eu vou ser cobrada, eu não vou entregar, então as pessoas estavam mais conservadoras, né? E essa coisa de vamos buscar, vamos subir essa régua, e se a gente não conseguir, tá tudo bem. Então, sabe, sem erro, sem medo de errar. Sem medo de errar. E isso foi uma grande... A gente não tinha muito isso, tá? No nosso DNA, para ser muito honesta. Então, acho assim, isso aqui veio para ficar, porque é buscar sonhar grande, né? Mas com responsabilidade. Se der errado, tá tudo bem. Não tenham medo de errar, porque é assim que vai vir, né? O próximo. Então, acho que... Não sei se eu te respondi. Não, respondeu sim, bacana. Dentro de tudo isso, eu imaginei que o teu desafio tivesse sido esse, de agora o que eu faço, né? Assumiu, foram 2 desafios. A função, na história de 120 anos da siderúrgica, né? Assumir essa função importante, e ainda mais na pandemia que ninguém esperava. Gente, isso eu imagino, né? A questão aqui, eu anotei algumas frases que eu achei muito boas, como desenvolver-se rapidamente para um novo futuro. Gente, isso sacudiu todo mundo. Sacudiu a todos, né, Viviane, Michele? A gente teve realmente o diversificar, o se reinventar e, assim, aprender, desaprender e reaprender. Eu acho que essa aqui é a tua cara, Michele. Eu acho que essas 3 palavras aqui, eu acho que é tu em carne e osso, assim, no que tu faz. Assim, maior orgulho. Agradeço aqui de coração, digo para ti o que eu vou dizer depois para a Viviane. O CREA do Rio Grande do Sul, no que puder colaborar, construir, eu estou aqui à disposição. Tem aqui uma colega e uma admiradora aqui, e que tu me inspirou de ter esse lado mais humano no falar de si. Isso eu acho muito bacana. Aqui, o meu abraço afetuoso sempre, de admiração, e sempre, sempre estarei torcendo por ti, seja onde tu estiver, se no Nordeste ou em São Paulo. Tem aqui uma torcedora por ti, pela tua família, em tudo que tu faz. Bacana. Obrigada. Não, eu que agradeço. Agora peço que tu fique aí para a gente prestigiar aqui a Viviane. A Viviane, que também agora são 15h52, organização, passamos até agora 1 minuto do nosso tempo, e a gente está aqui às 3, e eu vou marcar aqui quando a Viviane começar. Nós combinamos aqui 25 minutos, desses 25, sobrando 5 minutos para a gente poder ter essa interação. Vou passar aqui, então, a Viviane para que ela possa fazer essa apresentação, que a gente está no espírito de se diversificar, de se reinventar, e ela vai se apresentar da maneira como ela gostaria que apresentassem. A Viviane, ela é também engenheira industrial mecânica, e deixo tudo com a Viviane. 15h53, Viviane, estamos aqui para te ouvir. Obrigada, Nancy. Um grande prazer participar aqui com vocês, né? Boa tarde a todos, todas e todes. Michele,
Que aula, muito bacana, compartilhamos aí muita coisa em comum, certamente. Eu acho que me apresentar e falar um pouco, claro, da trajetória que se misturam, né, pessoa e carreira. Eu sou muito grata à engenharia, antes de tudo, porque eu acho que a engenharia moldou, né, um pouco da minha personalidade e muito da minha carreira. E acho que vai ser raro encontrarmos duas engenheiras industrial mecânica, né, no mesmo evento, então a gente já tem que celebrar isso aqui. Eu vim de um desejo, né, muito cedo até, de me dedicar à mecânica, então eu fiz um curso técnico em mecânica, na sequência fui para engenharia industrial mecânica, mas no finalzinho da engenharia eu digo que eu fui picada pelo bichinho da gestão. E ali o meu primeiro desejo, né, foi de compartilhar a gestão dentro da indústria e principalmente o desejo de compreender por que às vezes empresas e organizações com tecnologias similares, produtos similares, setores similares, tinham resultados que são diferentes. Então, aquilo era um pouco da minha curiosidade, aquilo movia, né? Essas perguntas me moviam. E meu primeiro passo de carreira foi numa montadora, dedicando ali um esforço para aprender um pouco sobre a gestão de projetos, né? Basicamente, um projeto industrial bastante complexo, que é um veículo. E depois tive a felicidade de ingressar, então, na Falconi. Eu estou aqui há 21 anos, então, né, um pouco diferente aí da experiência da Michele. Eu vim numa trajetória bem longa, numa mesma companhia, ingressei por um ângulo ali mais analítico, né, fui avançando na carreira para as posições de liderança, né, construindo times, e depois, então, quando inaugurada aqui a nossa partnership, me tornei sócio sênior da companhia, e desde 3 anos atrás, exatamente, estou à frente dessa missão, que é acelerar a nossa transformação. E eu vou falar um pouquinho de mim, depois eu falo um pouquinho da companhia, vou falar mais aí do nosso tema de diversidade, principalmente os reflexos da pandemia em cima disso, né? Eu acho que eu gosto bastante de jogar squash, não gosto tanto de outros esportes. Eu tento, né, aprender um pouco ali do squash, eu gosto daquela coisa rápida, né, daquela coisa do desafio, do raciocínio, da estratégia, né, numa quadra, num campo. Sou apaixonada por bichos, por natureza, né, e como gosto bastante, né, do nosso ambiente aqui de Minas, embora eu não more mais em Minas, mas sou mineira das raízes, então gosto bastante de estar com a família, né, estar aqui com amigos. Então é um pouco da hospitalidade do mineiro que eu carrego comigo para onde eu for. Passei por muitos países e trabalhei pela consultoria, né, com muitos tipos de empresa, mas majoritariamente indústrias. Então, atendi durante muitos anos muitos tipos de indústrias, inclusive a própria siderurgia, foi um campo onde eu atuei muito. E, como eu digo, assim, para mim foi uma grande escola, né? Essas experiências diferentes, conviver com desafios, com setores, isso para mim foi de uma riqueza que realmente não teve preço. E eu acho que uma das coisas também muito interessantes que a minha carreira me proporcionou foi construir um networking, conhecer muita gente, né? Passar por muitas experiências e compartilhar isso com muita gente. Agora, eu acho que falando um pouco aqui da companhia, né, onde eu estou, como falei, há 21 anos, e há 3 à frente dessa aceleração da nossa transformação, parte da nossa estratégia de transformação está ancorada em algumas coisas que a Michele também trouxe aqui, que eu vou resumir em 2 pilares, né? A cultura organizacional, porque sem ela a estratégia, de fato, né, não vai adiante, a gente sabe disso. E a outra questão é o desenvolvimento sustentável, que a Michele também trouxe muitos exemplos. Embora a nossa companhia, né, por história, a gente tem isso no nosso DNA, atuamos muito, inclusive, no setor público, saúde, educação, segurança, foram atuações marcantes para a gente, isso não era parte, digamos, da nossa estratégia e passou a ser. Então, hoje a gente tem, né, já desde o nosso último plano estratégico, um pilar formalizado de desenvolvimento sustentável, e eu acho que a gente teve a felicidade de poder compartilhar, né, aprendizados e desafios e experiências com muitos organismos, eu vou chamar, que nos ajudaram a entrar nessa jornada, porque essa é uma jornada que eu falo sem fim, né? Ela é perene, de evolução contínua. E uma delas é a nossa relação com o Pacto Global da ONU,
Eu, com muito orgulho, fui convidada para ser uma liderança com impacto para o ODS 8, né, que trata do trabalho decente, do crescimento econômico. E, além disso, nos tornamos signatários, né, de alguns fóruns, como o LGBTQI+, o Fórum ONU de Empoderamento da Mulher. Assumimos metas e compromissos, né, por exemplo, de percentual de liderança feminina até 2025, e estamos trabalhando arduamente aqui para evoluir na nossa diversidade e inclusão. Contamos com um apoio assim, incrível, e eu preciso registrar aqui meu enorme agradecimento dos nossos voluntários que fazem parte, né, dos nossos grupos de afinidade, que trabalham a diversidade de uma maneira sistêmica, ampla, né, tratando de gênero, tratando de orientação sexual, de formação, de raça, né, e das necessidades especiais. E isso tem feito com que a gente, primeiro, reconheça os nossos vieses, as nossas deficiências, e realmente tenhamos uma abordagem pragmática para avançar onde a gente quer chegar, que é sermos uma companhia diversa e inclusiva. Eu chamo muito atenção aqui para a inclusão, né, não apenas para a diversidade, porque não basta escalar para o time, né, tem que pôr para jogar. E eu acho que dos grandes desafios que a gente tem, como eu falei, eles se entrelaçam, então a cultura ela se entrelaça, né, naturalmente com o desenvolvimento sustentável e, em especial, com a diversidade e inclusão. Então, dentro nas nossas ambições culturais, né, de aumento e cada vez mais fomentar a colaboração, a agilidade, a troca, a diversidade e a inclusão fazem parte, estão presentes, né, em tudo que a gente faz, nós temos buscado incorporar isso. Dentro desses nossos desafios, eu estudo um pouco sobre esse assunto, né? Como falei, conto com a ajuda de especialistas aqui nossos no tema, que inclusive têm ajudado empresas e feito muita troca com muitas empresas, muitas indústrias, inclusive, sobre esse tema. E por isso eu queria compartilhar com vocês um pouquinho da nossa visão sobre esse assunto, e eu vou trazer aqui, vou trazer uma pequena apresentação para a gente poder falar um pouco sobre a inclusão, né, de gênero especificamente nesse mundo corporativo. Vou fechar essa janelinha aqui. Bom, só dando aqui um contexto rápido, né? Embora a gente está aqui celebrando mulheres na engenharia, mulheres na liderança, a gente sabe que o caminho pela frente é longo, mas a gente tem feito progressos, então a gente também tem uma celebração aqui por trás disso. Eu fiz aqui uma mescla, né, de alguns dados, de algumas pesquisas que a gente utiliza, e deste Women in Business da Grant Thornton, que saiu esse ano, nós temos uma apuração de 39% das mulheres em posições de liderança no Brasil. Isso para nós é um grande número, eu diria. Isso nos fez, inclusive, saltar da 8ª para a 3ª posição global. E claro que cada pesquisa, às vezes, pela amostra, né, pela metodologia, ou mesmo pelos cargos que são incluídos em liderança, pode trazer pequenas diferenças, mas não difere muito, por exemplo, da pesquisa do IBGE, né, da última versão que saiu, onde esse número era de 37,5%, razoavelmente. Então, acho que termos esse avanço é muito importante, mas, obviamente, né, é bem menos da metade, o que não coincide com a representatividade das mulheres na população brasileira. A gente tem algumas questões, agora trazendo isso para uma visão do corporativo, né, que, vejam bem, se a gente pegar grandes empresas que estão listadas na Bolsa, e eu não estou falando ainda da realidade de médias e pequenas, porque essas a gente ainda precisa de uma adesão ainda maior, mas de grandes empresas, apenas 55% dessas empresas que foram pesquisadas e que têm suas ações listadas na Bolsa, consideram como questão material nos seus relatórios de sustentabilidade o tema diversidade e inclusão. Embora a maioria delas já tenha indicadores de diversidade de gênero, e, aliás, de todas que têm indicadores de diversidade, eles são de gênero. Então, isso para nós é um avanço, e me diz, particularmente pelo ângulo da gestão, que há uma sensibilização para o tema, estamos iniciando por reconhecer onde estamos, ou seja, vamos mensurar isso para a gente poder avançar. Mas tem aí um campo para a gente dar próximos passos. Um ponto muito importante, né, ainda a questão salarial. Embora estejamos avançando, né, em posições de liderança, em alcançar as posições de liderança em termos salariais, a gente ainda recebe, como mulheres, 15% menos que os homens, isso é uma fonte da OCDE, apesar de termos, em média, né, maior nível de escolaridade.
quando essa olhar, né, de como é a questão da remuneração, ela é um recorte específico para a liderança, isso vai piorando, né? Vai para 23%, essa diferença aí também com outra fonte associada. Agora, coloque isso no cenário de que as mulheres, né, são responsáveis pelo sustento de 45% das famílias brasileiras. Ou seja, existe aí uma enorme oportunidade para trazermos a equidade, trazermos a diversidade de gênero, não apenas, né, para o termo social das famílias, mas para o termo corporativo. Então, esse é um pouco aqui da minha provocação. Aqui eu trouxe, digamos, 3 visões para a gente compreender um pouco esse fenômeno. Eu coloquei um pouco da visão feminina, depois eu vou comparar ela um pouco com a visão masculina e a visão corporativa, né? Um ponto importante é que a mulher ela tem, né, uma associação ainda mais forte com o potencial para impactar. Ela quer fazer a diferença. Então, enquanto, às vezes, não é possível generalizar, né? Mas, às vezes, status e dinheiro, ele tem uma marca mais forte ainda para o masculino, para o feminino, isso não é suficiente, né? Você oferecer para a mulher um potencial de impacto, de fazer a diferença, pode brilhar mais os olhos dela. Hoje em dia, apesar de existir também ali algumas divergências entre pesquisas, e eu particularmente peguei as pesquisas com as quais, né, eu tenho uma opinião convergente, a aspiração às posições de liderança não é mais uma barreira para progredir, porque algumas pesquisas, inclusive de alguns anos atrás, diriam, né, que a mulher não sonha chegar lá, ela não aspira à posição de liderança, ela não sonha ser o CEO da empresa ou a presidente de conselho. Isso não é mais a verdade, né? Existe, sim, esta ambição muito positiva de crescer, de aprender, de construir, fazendo a diferença. Entretanto, nem sempre a mulher explícita, né? Ela é explícita sobre esse seu desejo, sobre esse seu sonho, e às vezes há um pouco de dificuldade entre falar sobre a sua próxima posição de carreira, sobre remuneração, e questionar e debater isso com a sua liderança. Diferente dos homens que são um pouco mais agressivos ao tratarem disso. Um outro efeito que a gente percebe é o que se chama hoje em dia de síndrome da impostora. E aqui eu trouxe uma pesquisa que fala que quase 60% das mulheres que estão hoje em posição de liderança relataram que em algum momento na sua carreira da posição atual se sentiram, né, como impostoras. O que significa isso? É ouvir que você teve sorte por estar na hora certa, no lugar certo, e não o mérito que está por trás, não o aprendizado, né, não a dedicação. Isso gera o medo do fracasso, gera também medo do sucesso, porque você vai estar mais na berlinda, e isso pode acarretar um ciclo que a gente chama de autossabotagem. Não é incomum, né, que sermos a primeira ou a única mulher naquela posição de destaque, o que por vezes pode gerar uma expectativa de perfeição, de não poder errar, né, de ter medo das pessoas julgarem que ela não é merecedora daquela posição. Então, por isso, a pressão que elas mesmas colocam sobre si, nós mesmas colocamos sobre nós, sobre não fracassar, é ainda maior. E coloque-se também, claro, nessa agenda a maternidade e conciliar o crescimento na carreira com as suas ambições pessoais de formar e construir e educar uma família. Comparando um pouco essas visões, né, em geral, nós estamos falando que o homem, como característica também sem generalização, né, ele tem mais autoconfiança ao pleitear seu próximo passo de carreira, enquanto a mulher espera que o seu trabalho árduo, que os seus relacionamentos que ela vai construindo pela sua trajetória falem por si, né, que eles sejam suficientes para que ela seja vista como merecedora de uma posição ou de uma promoção. Existe uma questão cultural que está em mudança, graças a Deus, né? Mas gerações anteriores ainda passavam, né, por alguns conceitos de preconceitos que o homem era criado para ser o provedor do sustento, né, e a mulher tinha uma expectativa que era mais complementar, não de ser a número 1. E isso, obviamente, vem mudando e precisa continuar mudando, porque a mulher tem tanto direito a sonhar e a almejar, né, chegar onde é o lugar que lhe cabe, que lhe merece, quanto o homem, né? Isso é de direito, claro, cada um tem que lutar e trabalhar por isso. No caso do homem, a gente percebe uma liderança que ainda tem uma presença um pouco mais de controle do que inspiração, e as mulheres que estão em posições de liderança
se preocupam muito em ser exemplo para as que vêm, né, em ser inspiração para as mulheres que vêm, e às vezes estão mais aptas ou mais dispostas até a fazerem sacrifícios em nome da família ou até mesmo em nome da carreira do parceiro, e isso pode às vezes desacelerar um pouquinho a sua carreira, e às vezes percebemos, né, um certo perfeccionismo em cima daquele medo de errar, né, o medo de apontarem que ela não é merecedora daquela posição. E mais uma vez eu repito, né, isso aqui não pode ser generalizado, é só um compilado de alguns aspectos que podem ser observados. E o que a empresa pode fazer a esse respeito, né? Como realmente promover a diversidade e a inclusão? Primeiro, trazendo isso para dentro da sua cultura, né? Isso não pode estar presente apenas no discurso, apenas na fala, apenas na sensibilização, mas isso precisa estar presente em comportamentos. Somente no momento em que isso vira um comportamento é que isso passa a fazer parte da cultura. E isso, inclusive, diz respeito a combatermos permanentemente os vieses inconscientes que todos nós temos, né? Com muita educação, com muita formação, com muita informação e transparência, vamos construindo aos poucos essas culturas inclusivas. É preciso deixar muito claro, né, o valor que as posições de liderança têm, principalmente sobre a chance de fazer uma companhia, uma organização se transformar, né, de deixar um legado no sentido de uma trilha para muitos, né, e não apenas para as mulheres, mas para muitos, é propor um valor agregado grande àquela posição. Deixar claro, né, qual é o caminho para chegar até essa posição, porque isso precisa, quanto mais estruturado for, né, menos suscetível aos vieses isso será. Quanto mais possível for trazer modelos de inspiração femininos visíveis, né, para que todas vejam que é sim possível chegar lá por meio do seu mérito, do seu trabalho, da sua competência, da sua habilidade, dos seus soft skills. Valorizar o equilíbrio vida-trabalho, isso é indispensável, porque todas as mulheres têm suas famílias, sejam elas mães ou não, porque ela é irmã, ela é esposa, né, ela é amiga, ela é filha, enfim, tudo isso precisa estar no sentido do equilíbrio e da integração, em que uma coisa apoia a outra, e faz muita diferença nessa jornada o apoio da liderança e de um mentor, se possível, né? Então, acho que a liderança é indispensável para ajudar nessa jornada. E, mais uma vez, eu trouxe aqui dentro do contexto, falando um pouco sobre remuneração, a gente tem que trabalhar que o reconhecimento e as recompensas sejam no modelo de paridade, né? Sem, né, trazer aquelas diferenças tão grandes que a gente colocou. E dentro daquele contexto, eu trouxe ainda, mas não mencionei aqui, que as mulheres foram mais afetadas, né, pelo desemprego gerado na pandemia, e eu não estou falando somente de liderança, mas estou falando de mulheres em geral, foram mais afetadas no desemprego durante a pandemia do que os homens, tá? Isso, obviamente, pelas responsabilidades que têm com as famílias e como provedoras de lares, isso é muito sério, muito grave. Qual é um caminho feminino, né, se a gente pode compartilhar um pouco da experiência própria? Não deixe de construir relacionamentos, isso é fundamental. Isso vai fazendo a diferença por onde a gente passa. Encarar esse papel de inspirar, de estar visível para outras mulheres, de dizer que é possível, de compartilhar e ser vulnerável, sem tanta pressão. Né? Compartilhar o que se é, o que se experimentou, sendo, né, tão orgulhosa da sua trajetória quanto possível, mas também vulnerável das coisas que a gente vai aprendendo pelo caminho. Aumentar a confiança e também a sua voz. Infelizmente, não é incomum que no início da carreira a mulher, às vezes, se cale quando é interrompida por um homem numa reunião, quando o homem repete a sua ideia como se fosse dele, e a gente se cala e isso muda a trajetória. Né? Não se calar é uma das atitudes que podem nos ajudar a fortalecer esse crescimento. E construir equipe, gente. Ninguém vai longe, ninguém faz realmente algo transformador sem equipe e, principalmente, colaboração. Equipes colaborativas, elas trazem pertencimento. E isso é fundamental não só para mulheres, mas para homens, para organizações que sonham, né, se perenizar e serem bem-sucedidas. E, para finalizar, eu deixo só duas mensagens que eu também extraí das pesquisas e que eu gostaria para fechar esse momento aqui conosco. É um depoimento, são dois depoimentos, aliás, né, que acho que há momentos em que todas nós somos colocadas em condições de nos desafiar.
Do contrário, nós não atingiríamos os níveis de diretoria, e aqui vale para diretoria, para C-level, para gerência, enfim, para coordenação, qual seja esse nível de liderança. É desconfortável? Pode apostar. Você se sente insegura e inadequada? Pode apostar. Mas esse é o combustível para crescer. E outra coisa, aprenda a não só receber bem os elogios, mas também a levá-los a sério. Então, era um pouquinho aí da mensagem que eu queria, né, compartilhar com vocês, trazendo, né, um pouquinho da trajetória e do que a gente tem tentado estudar e praticar aqui dentro e também com outras organizações com as quais a gente trabalha. Bacana, bacana, Viviane. Olha, eu vi aqui pelas expressões, tanto posso falar de minha parte, como aqui da Michele, que eu acho que a gente acabou se vendo em várias das tuas lâminas aí, dos teus slides, ou, sei lá, talvez dos mais jovens, não sei como é que a gente fala aqui dessa parte, dessa coisa virtual, mas realmente, assim, essa anterior ali que diz de encarar abrir o caminho para outras mulheres sem tanta pressão. Eu acho que isso é um desafio diário. Isso de ser interrompida, me perguntam muito aqui, Viviane, talvez perguntem para ti, para a Michele também. Mas tu não sofre nenhum tipo de preconceito? Gente, a gente não tem tempo para ficar pensando no preconceito. Eu acho que essa coisa de dizer que a gente sofre, não está em nós essa coisa, desse sentimento de sofrer. A gente, ao mesmo tempo que passa por essas situações aqui, Viviane, que tu descreveu tão bem, e às vezes a gente se sabota, assim, né? A sabotagem a gente faz, não percebe, se sente culpada. Então, eu acho, assim, muito bacana, e queria aqui agradecer. Nós temos ainda, eu marquei aqui só por questão de curiosidade, nós encerramos com quase 3 minutos antes do horário. Eu acho que a gente pode aqui fazer um bate-papo. Eu não sei, Michele, se tu queres fazer alguma pergunta, alguma colocação aqui para a Viviane. Sim, eu queria, obrigada aí pelo espaço, Viviane, obrigada pela palestra. Eu só queria também aqui dar o meu depoimento dessa última slide dela, da reflexão, né? Adorei como foi colocado, mas eu sempre falava para as pessoas o frio na barriga, né? Então, se não tinha aquele frio na barriga, talvez não era a próxima posição, o próximo desafio. Então, eu super me identifiquei, e foram momentos assim que eu fui na coragem, vamos apostar, onde eu mais me desenvolvi, mais aprendi. E foram tarefas difíceis, não é fácil. Mas eu acho que isso fica aqui para a carreira aí das novas engenheiras, novos engenheiros também, acho que isso aqui não é muito questão de gênero, acho que aplica para todo mundo. Então, eu me identifiquei demais com essa última reflexão. Obrigada por compartilhar. Olha, bacana, viu? Bacana. Agradecimento para vocês aqui só no nosso chat, fazer aqui um agradecimento aqui o pessoal que se manifestou, a Ana Carolina, a Silvia, o Bruno Américo, a Núbia, inclusive, ali fez uma marcação nossa no Instagram. Núbia, está muito agradável, deixa eu dizer aqui que eu perdi, deixa eu ver, está muito agradável de assistir todas essas mulheres inspiradoras. Gente, a gente não quer ser inspiradora, a gente quer estar junto aí, mudar o que nos incomoda, e o que não nos incomoda, a gente vai ficar nos divertindo aí, comemorando juntas. Também aqui, a nossa engenheira agrônoma e também é minha diretora aqui, é uma parceirona aqui na gestão, a engenheira agrônoma, a Elizabeth Gabriele também se manifestou, o Jorge César também se manifestou. Deixa eu pegar aqui que isso aqui foge. Boa tarde a todos e a todas aí para vocês, aqui de Florianópolis, parabéns, e ele fala aqui como diretor de comunicação da Ceagro lá de Santa Catarina. Também a Ana Maria, aqui felicitando a todos, a Ana Maria Sandim, a Márcia Santos, excelente, a Brenda Ferraz, top demais, olha aí, meninas, o Jorge da Silva Júnior, muito bacana, o Jorge Creia da Bahia, olha, muito, muito legal. Deixa eu perder aqui a Jéssica, é que o negócio aqui, eu estou olhando no chat, daqui um pouco isso vai para cima, isso vai para baixo. A Jéssica Cardoso também se manifestou, a engenheira florestal Isabel de Paula. Nossa, esse nome aqui eu acho que vai ser um desafio. Como é que eu vou ler isso aqui? É um Y, meninas, me ajudem. É um Y, um L e um punk. YL punk. E o punk? E o punk? E o punk Xoxete. Deve ser algo assim, também aqui nos felicitando.
o Hassan, olha, pessoal, muita manifestação aqui, do pessoal aqui felicitando. Ah, legal, olha, eu me sinto, obrigada, Carlinha, eu me sinto aqui com um sentimento de dever cumprido, dividindo isso com vocês, e eu aprendi e dessa vez eu não desaprendi, eu reaprendi. Eu acho que eu pulei essa parte, Michele, do desaprender. Aqui eu aprendi e reaprendi. Essa parte do desaprender eu acho que não teve espaço aqui com vocês. Agradeço por demais. Organização, olha só, terminamos agora, às 16h19, passando 1 minuto de toda a nossa participação desde que iniciamos. Meninas, ó, show! Organização, Obrigada. Começamos no horário e cravamos no horário às 3. Então, meu muito obrigado. Um abraço carinhoso, que chegue aí em Belo Horizonte e que chegue aí em São Paulo, e para todas e todos que estão nos assistindo. E divulguem aí a SOIA, vamos prestigiar os nossos colegas que estão corajosos e corajosas aí nesse evento para mais de 11 mil inscritos. Um abraço, valeu, até a próxima. Michele, Viviane, um prazer. Obrigada, pessoal. Muito prazer, gente. Um abraço grande para todos. Abraço a todos. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, pessoal.